Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Gilsonildo, você está no nosso canal na EBD, o canal que leva a palavra de Deus até você. Estaremos estudando a lição de número 2, que tem como tema o nascimento de um líder profético em Israel, no dia 13 de outubro de 2019. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 20 ao versículo de número 28. O textuário da nossa lição se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 20. A verdade prática está escrito: o surgimento de pessoas vocacionadas como Samuel pode ser o resultado da oração, consagração e ensino dos pais no lar. É o que nós vamos estar aprendendo nesta lição. A introdução da nossa lição diz o seguinte: antes de aparecer no cenário de Israel, Samuel era consagrado diretamente ao Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 11. Nesta lição veremos que esse homem tinha tudo a seu favor para ser o que foi. Primeiramente, ele foi fruto de oração da sua mãe, conforme nós vamos entender pela Bíblia Sagrada, e em seguida passou toda a sua juventude sob a mentoria do sacerdote Eli, que era o sacerdote em Siló naquela época. Ele morava no santuário central. Veremos que Samuel ele era constante na casa do Senhor e por isso foi grandemente abençoado. Nosso objetivo é que a partir desta lição você e o seu lar sejam grandemente abençoados. Vale a pena criar os filhos no temor do Senhor, que eles não se afastam da casa de Deus, como diz já o sábio Salomão, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, até quando ela crescer, não se desviará dele. Então é importante que nós possamos ter esse sentimento também nos nossos corações. O ambiente familiar, né, de Samuel, o ambiente que ele nasceu. Aonde nasceu Samuel? Quando nós lemos o capítulo de número 1, né, nós vamos ver que o lar onde ele nasceu não era um lar perfeito. Era um lar que tinha os seus problemas, as suas dificuldades, como a maioria dos lares também tem nos dias de hoje também. Mas isso não impede que a presença de Deus possa habitar no lar, na família, e que os propósitos e as promessas de Deus possam ser cumpridas através das dificuldades que todos os lares enfrentam. Tendo Deus na sua casa, Deus na sua vida, Deus é maior, a presença de Deus é maior e as promessas de Deus podem ser cumpridas na vida dos nossos filhos, dos nossos entes queridos. Nós vemos que diz que os costumes bíblicos afirmam que na família dos homens de Deus no passado havia os mesmos problemas que há hoje, os conflitos, os maus tratos, e havia uma questão muito diferente dos tempos odiernos, que era a questão da poligamia, né? Havia a questão da poligamia. Quando nós entramos na lição, nós vamos ver que Eucana tinha duas mulheres, tinha Penina e tinha Ana. Ana não poderia gerar filhos e Penina podia gerar filhos. Vamos aprender no decorrer da nossa lição os conflitos existenciais daquela época, o que aconteceu naquela época em detrimento dessa situação de uma poder dar filhos para Eucana e a outra não podia dar filhos. E vamos entender os milagres e o que Deus fez, a atitude desta mulher em referente a uma provocação da sua rival chamada Penina, como ela procedeu para que ela pudesse alcançar a vitória diante da presença de Deus. É importante ressaltarmos, irmãos, como diz a nossa lição, aí que a Bíblia diz que Eucana, foi pai do jovem Samuel. Samuel exerceu 3 ofícios no seu ministério. Ele exerceu o ofício de juiz, diga-se de passagem, ele foi o último juiz, né? Samuel foi o último juiz, sacerdote e também foi um grande profeta na mão de Deus. Ele era levita, né? Ele não vem diretamente da tribo de Levi, é importante nós ressaltarmos isso, mas ele era levita da família de Coate. Está lá em 1 Crônicas capítulo 6, do versículo 22 ao versículo de número 28, né? É um homem de elevada posição social, chefe da família Zofim, que deu origem ao nome da aldeia Ramataim de Zofim,
que significa atitude ou elevação dupla. Isso por causa de Ramá, elevação. Foi em Ramá que Samuel nasceu, viveu e morreu. Foi por essa região de Ramá ali que ele exerceu todo o seu ministério profético, que foi um homem com grande liderança e grande respaldo, né, para as nossas vidas cristãs. É interessante nós notarmos também que essa cidade de Ramataim Zofim, ela ficava situada na região montanhosa de Efraim, ok? Que ficava ao norte de Jerusalém, ali aproximadamente 20 quilômetros do norte de Jerusalém. O historiador Flávio Joséfo, quanto a isso, ele nos dá uma nota importante quanto a isso. Esse lugar, ele diz que poderia ser também, segundo Flávio Joséfo, poderia ser a cidade em que José de Arimateia nasceu. Aquele José de Arimateia que pediu o corpo de Jesus Cristo para Herodes após a crucificação de Jesus Cristo. João, capítulo de número 19, versículo 38. Então nós podemos dizer que Eucana, ele era da tribo de Levi, porém, ele estava habitando na terra de Efraim. É importante nós entendermos isso. Temos que ter sempre em mente que Eucana era um levita, o pai de Samuel, ele era um levita, mas efraimita, ok, meus irmãos? Somente por causa da sua residência. Samuel, ele já iria atuar como sacerdote, porque ele era da origem de Levi também. É importante nós entendermos isso, ok? Nesse aspecto da genealogia de Eucana, posto que ele é apresentado como um descendente de Coate, vale lembrar que surge um pequeno problema aí. Por quê? Porque Samuel, ele era apresentado como um levita. Particularmente podemos fazer uso das palavras de Joyce Baldwin, que ele vai dizer o seguinte. Ele vai dizer em relação a essa situação, ele vai dizer que a genealogia de Eucana, mencionada até a quarta geração passada, por exemplo, pode ser uma indicação da sua posição na sociedade. Por quê? Porque embora mais nada se conheça sobre as pessoas que estão citadas ali, por outro lado, em Crônicas, Eucana é um nome recorrente na lista, ok? Dos descendentes de Coate. E isso está em 1 Crônicas, capítulo 26 e o versículo 30. Já em 1 Crônicas 6, de 66 a 34, apresenta Samuel como um levita, ok? Ele é apresentado ali como um levita, mas, né, ele é apresentado como um levita, mas como um efraimita, né? E aí nós fazemos a seguinte pergunta, por exemplo: como um efraimita pode ser um levita? De que forma? Vale assinalar o seguinte: Belém, para os irmãos terem uma ideia, é também chamada de Efrata no Antigo Testamento. Como, por exemplo, você pode encontrar lá em Gênesis 36, versículo de número 15, versículo 19, Ruth 4:11 e Miqueias capítulo 5, versículo de número 2, que você vai encontrar as expressões. Então pode indicar que um membro da tribo de Efraim, ou um belemita, né? Ou um belemita, ok? Havia ligações entre os levitas de Belém e os da região montanhosa de Efraim. Você vai encontrar lá as referências em Juízes capítulo 17, do versículo 7 a 12, e o capítulo 19, de 1 ao 21, ok? Então, se Eucana teve algum vínculo de parentesco com pessoas de Belém, seria obviamente natural, ok, meus irmãos? Que seus filhos voltassem ali para oferecer sacrifícios a Deus. E você vai encontrar isso lá em 1 Samuel, capítulo de número 16, o versículo de número 2 até o 5. Embora a família tivesse reunido mais frequentemente em Siló, que foi o santuário em Efraim. Apenas essa observação aí para que os irmãos tenham em mente, ok? Então Samuel ele atuou em 3 ofícios. Ele atuou em 3 ofícios. Era profeta acima de tudo, foi um grande profeta diante de Deus. O homem por quem amava a palavra de Deus, ele veio nessa função. Ele deu a sentença para a casa de Eli, ok? Deu essa sentença para a casa de Eli, quando o sacerdote Eli desviou da presença de Deus. Você vai encontrar lá em 1 Samuel, capítulo 3, de 1 a 18. Ele ungiu Davi, rei de Israel, e reprovou
acabou o reinado de Saul devido à sua desobediência. Está lá em 1 Samuel 13, 15, 22 e 23. E ele encorajou a Davi no capítulo 19 e o versículo de número 18, né? O ofício profético foi exercido, né, por Samuel de forma eficaz. Vale ressaltar esta questão aí, nessa parte que diz aonde ele nasceu. Esse contexto de Samuel, é bom nós entendermos que era um contexto da bigamia presente, ok? A bigamia era ato recorrente, presente nesse contexto aí do nascimento do profeta Samuel. A nossa lição vai dizer que o autor do livro de Samuel pontua que Eucana tinha 2 mulheres, conforme eu já disse para os irmãos. É importante notarmos, irmãos, que o Antigo Testamento, ele não avaliava, irmão, ok? A questão da bigamia, né? Ele apenas, diante dos fatos, das situações que tinha ali, o Antigo Testamento, ele acabava que quase ali, numa situação que não o avaliava, mas permitia que isso acontecesse. Tanto é que quando nós vamos estudar a Bíblia Sagrada, você pode ver que todas as pessoas que viveram nessa prática da bigamia tiveram sérios problemas nas suas vidas, conforme a nossa lição apresenta. Então vale pontuar que a Eucana tinha 2 mulheres, uma prática que feria o princípio bíblico, posto que esse nunca foi o ideal de Deus para a família. Nós temos lá já em Gênesis 2:24 já, né? E vemos Mateus 19:5-6, Deus já falando a respeito da monogamia, não da bigamia, ok? Alguns homens na Bíblia foram polígamos, mas tiveram consequências gravíssimas. Nós vemos a questão de Abraão, quando não esperou a promessa de Deus, né? E teve um relacionamento ali com uma escrava. Nós vemos Jacó, teve vários problemas. Lembra da questão de Jacó, né? Que teve as 2 esposas, Gideão, Davi, né? Por exemplo, e também Salomão. Então trouxe consequências terríveis esta questão da bigamia, né? Então essa prática, meus irmãos, comprometedora de Eucana trouxe problemas para si e para sua mulher. Não se sabe se Eucana adquiriu uma outra esposa porque ela era estéril, por exemplo. Ela era estéril e ele contraiu uma outra esposa. A verdade é que era uma prática que Deus não aceitava, né? Conforme nós já lemos aí na nossa lição, né? E a lição deixa muito bem clara essa questão aí da bigamia. Vemos as consequências que os homens de Deus tiveram nesse sentido. É uma prática comprometedora que trouxe problemas para Eucana, para a sua mulher Ana, a quem amava, pois Penina provocava sua rival, visto que ela tinha filhos, mas Ana não podia ter. Então, na verdade, Penina foi um encalço duro na vida de Ana, mas Ana não revidou a ela. Ana, nós vamos aprender no decorrer aqui da lição, que Ana soube aonde colocar as suas aflições, e ela o colocou no altar do Senhor, buscando a direção de Deus para a sua vida, ok? Por vezes nossos lares se tornam conflituosos devido à falta de prudência e sabedoria de um dos cônjuges. Por isso é imperioso que o esposo e a esposa saibam proceder com verdade e sinceridade, relacionando-se um com o outro em amor, conforme está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 2, e pedindo sabedoria do alto para as soluções dos seus conflitos. Tiago vai escrever isso no capítulo de número 1 e no versículo de número 5, ok? Então, essa questão que nós estamos vivendo, né, que já temos nos nossos dias atuais, essa questão da poligamia, da bigamia, meus irmãos, melhor dizendo, da bigamia, essa é a palavra correta, ok? Isso não é aprovado por Deus. Deus fez o homem e mulher, e que o homem possua apenas uma esposa e a esposa apenas um marido. Essa é a prática que a Bíblia nos ensina. Passou disso, irmão, não tem respaldo bíblico, não tem a aprovação divina. É bom que isso fique bem claro nessa nossa lição. Vamos estar aprendendo também sobre uma família piedosa. Ok? Uma família piedosa. Diz assim o texto da nossa lição: apesar de todas as querelas presentes na família de Samuel,
há um destaque especial para o seu lado piedoso. De ano em ano subiam todos à casa do Senhor para adorar lá em Siló. Era o centro religioso da nação, que distava de Betel 18 quilômetros ao norte. Essa família subia para prestar culto ao Senhor dos exércitos. Ok, meus irmãos? Apesar das dificuldades, pais e filhos não devem deixar de ir à casa de Deus, pois ali Deus fala conosco no tocante à piedade. Paulo diz que ela é proveitosa para tudo. Apesar das dificuldades, irmãos, que Eucana enfrentava, eles nunca deixavam de ir em nenhuma das 3 festas anuais que existia, estar ali para adorar, para servir, para buscar a presença do Senhor nosso Deus, né? Quando nós vemos no dicionário Ross, vai definir a palavra piedade como atos religiosos, que é o que se notabiliza na família de Eucana. Por exemplo, ele estava possivelmente cumprindo, como eu já disse, uma das 3 festas anuais. Quais que eram as 3 festas anuais exigidas pela lei? Era a Páscoa, o Pentecostes, né, e a festa dos tabernáculos. Você vai encontrar isso, meus irmãos, lá em Êxodo capítulo 34, versículo de número 26, e Deuteronômio 16. Eram as práticas, né, praticadas por os judeus, práticas piedosas, ok? Pelo menos 3 vezes ao ano Eucana se dirigia a Siló para adorar ao Senhor nosso Deus, conforme o livro do pastor Osiel Gomes, que é o comentarista dessa lição da nossa escola bíblica dominical. Interessante também dizer que nos dias de Eli, além dos pecados de seus filhos, muitos já não subiam em Siló para adorar a Deus, ok? Mas adorava e praticava sacrifícios a ídolos. O sacerdote Eli estava contaminado na época de Samuel, né? Adorar aos ídolos de Mica. Você vai encontrar essa referência, irmãos, lá em Juízes 12, versículo de número 17, né? Mas Eucana, essa família piedosa, não, pelo contrário, eles subiam, irmãos, né, continuamente servindo ao Senhor, né, com verdadeira sinceridade e verdade nos seus corações. Ele ali juntamente com a sua família, ok? Meus amados irmãos, nós vivemos em um mundo, né, num mundo cada vez mais comprometido com o pecado. Família sendo atacada pelos ensinos da pós-modernidade. Temos vivido estes períodos terríveis na nossa época, né? Então, há uma necessidade de cada vez tomarmos o exemplo de Samuel, ok? Tomarmos o exemplo de Eucana, sua família, né? E levar ali os seus filhos para adorarem, para buscar a presença do Senhor nosso Deus. Então, que possamos ter o exemplo, irmãos, esse exemplo, né, de Eucana, mesmo que o sacerdote estava corrompido, mesmo que o pecado o rodeava tão de perto, mas ele não deixava de subir ao templo para buscar a presença do Senhor nosso Deus. Interessante, agora nós vamos para o segundo tópico da nossa lição. Samuel foi fruto de oração. E vai ressaltar aqui a questão da humildade de Ana, ok? Eu quero ler aqui e fazer alguns comentários para os irmãos sobre a postura desta mulher de Deus. Descrita no primeiro capítulo como uma mulher forte, firme, decidida. Apesar de toda a provocação de Penina, Ana se mostrou humilde. Penina, sua rival, fazia de tudo para que a irritasse. 1 Samuel 1, versículo de número 6. Para que ela perdesse o controle, mas o que esta fazia era subir à casa de Deus. O que nós vemos patente, irmãos, na vida de Ana, era os frutos, irmãos, do espírito que ela tinha na sua vida. Uma mulher que sabia o que queria, uma mulher que não cedia, irmãos, ela não cedia à tentação. Ela não cedia à provocação de Penina. Ela era humilde, ela colocava os seus problemas diante da presença de Deus, né? Ela mesmo se sentia humilhada, pois naquela época, irmão, uma mulher não ser mãe era algo estarrecedor, era uma vergonha.
E quando você lê lá Deuteronômio capítulo 12, versículos 5 e 7, você vai ver que é uma questão difícil para a mulher não poder gerar filhos, né? Diante de toda essa situação, nós percebemos que Ana não deixava de ir a Siló para festejar e para adorar a Deus, porque é muito fácil você servir a Deus e adorar a Deus quando você recebe a bênção, quando as coisas estão bem. Mas quando você é provocado, passa por dificuldades, por perseguições, e continuar sendo fiel a Deus como esta mulher foi. E literalmente as duas palavras, quando você vai estudar sobre isso, as duas palavras hebraicas, nós podemos atentar para essa ação maléfica de Penina. Na primeira, aqui em nossas Bíblias, é provocar. Essa mulher agia querendo que Ana ficasse indignada, cheia de ira. E na segunda, termo dessa palavra que fala é trovejar. Ela buscava ver como que Ana se enfurecesse diante, estremecesse diante das suas provocações, do ódio. Não era fácil para Ana, pois não gerando os filhos, ela não poderia, irmão, haver um substituto da sua linhagem para Eucana, mas ela colocou no altar de Deus, colocou na presença de Deus, meus amados irmãos, colocou diante de Deus, sabendo que Deus era fiel para cumprir as promessas na vida dela, então ela provocava, dizendo que Deus tinha fechado a sua madre, mas ela não desistiu de buscar ali a presença de Deus. Foi uma mulher humilde que soube esperar o momento certo, para que Deus pudesse agir de forma contundente na sua vida, ok? Quando nós lemos esse texto, nos faz ver, irmão, a atitude de alguém que é perseguida, que é provocada, que aparentemente era só um milagre da parte de Deus, mas que nunca perdeu as suas esperanças. Fica essa dica para mim e para você. Às vezes, o que nós precisamos, a medicina não pode resolver, os homens não podem resolver, mas Deus pode resolver. Tem coisas que é só Deus que pode fazer, tem milagres que é só Deus que pode fazer. E foi isso que aconteceu na vida de Ana. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela já tinha recorrido à medicina, já tinha recorrido a todos os recursos humanos e ninguém conseguiu resolver o seu problema do fluxo de sangue. Mas quando ela recorreu a Jesus Cristo, Deus o curou depois de 12 anos sofrendo com uma hemorragia terrível. Então fica essa lição espiritual para nós. Aquilo que os homens não podem fazer, você tem um Deus que pode fazer por você. Não se esqueça do Deus que você serve, do Deus que está na sua vida e do Deus que vai te dar vitória, ok? Nós vamos aprender agora Ana e a sua amargura de alma, Ana vivia uma questão de amargura, quando ela é o sujeito. Nós vemos também, que essa amargura dela, conforme está no tópico 2 aqui da nossa lição, ok? Ela não permitiu, irmãos, que essa amargura dela pudesse contaminar outras pessoas. Ela não permitiu que essa amargura que ela tinha pudesse trazer prejuízo para as outras pessoas. Infelizmente, nós encontramos cristãos amargos, obreiros amargos, com amargura de alma, e essa amargura deles, infelizmente, acaba contaminando outras pessoas. São pessoas que vivem jogando na oposição, melhor dizendo assim, sempre vivem na oposição da obra de Deus, do ministério. São pessoas que criticam tudo, criticam o pastor, criticam a obra de Deus, vão para redes sociais. São pessoas, irmãos, amargas, e elas não têm entendimento que Ana teve. Ana teve a sua amargura, teve o seu problema, mas ela não culpou o seu marido, ela não ficou culpando a Deus, não ficou culpando ninguém. Ela pegou toda a sua amargura que ela tinha, não permitiu que contaminasse ninguém, e o levou diante do altar e diante da presença de Deus. Ou colocou a sua amargura, meus irmãos, diante da presença do Senhor nosso Deus. Ela viveu os seus conflitos pessoais, os seus questionamentos, mas ela levou para o altar de Deus. Fica uma dica para mim e para você nessa oportunidade. Leve todas as suas aflições. Essa amargura, ela é descrita no original como aflições que ela viveu. Mas ela não culpou ninguém, irmão. Ela não culpou ninguém. Paulo vai nos advertir o seguinte,
que nós não devemos manter longe de nós toda a amargura, Efésios 4:31. Inclusive, irmãos, há uma orientação de Paulo também aqui, afirma que os maridos não devem tratar as suas esposas com amargura, conforme escreveu aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 19, todo tipo de sentimento ruim. Salomão falou da importância de nós guardarmos o nosso coração, porque Salomão diz que porque o coração dele é que procede as fontes da vida. Preste atenção, guarda o teu coração, porque deles procede as fontes da vida. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Está lá em Provérbios capítulo 4, versículo de número 23. Se a fonte, irmão, da vida está ferida, que é o coração, as águas que procederão dela serão contaminadas, conforme escreveu o pastor Osiel Gomes, ok? Então, se o teu coração, a fonte das águas, estão feridos, as águas que sairão destas fontes estarão contaminadas. Pense nisso, meu amado irmão, ok? Temos que ter em mente que Ana era como todo ser humano, tinha suas vulnerabilidades, pois sabia onde devia colocar os seus ressentimentos e as suas amarguras. Ela não deixou que esse sentimento a corroesse por dentro. Quantas pessoas corroídas por dentro, quantas pessoas frustradas, irmãos, quantos obreiros e até pastores. É muito triste quando você conversa com alguns pastores e vê que eles são frustrados ministerialmente, percebe que eles não têm mais alegria. Há uma raiz de amargura imensamente brotando dos seus corações. Obreiros, cristãos, irmãos, meu Deus, que a palavra de Cristo, irmãos, possa abundar em nós abundantemente, a água cristalina do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, de tal forma que nós não venhamos permitir que esta situação, essa crise que você está passando, não venha corromper o teu coração. Não venha corromper o teu coração, mas faça como Ana. Ana colocou diante da presença do Senhor, e a Bíblia vai nos dizer, irmão, que ela chorou abundantemente. Capítulo 1, irmão, 1 Samuel capítulo 1 e versículo de número 10. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará por você. Ele é a paz que você precisa, a paz que vai tirar esta amargura. Ele diz em João 14:27, eu vos dou a paz, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Cristo, ela enraiza a nossa alma e nosso coração e elimina a amargura da nossa alma, e nós possamos guardar os frutos do Espírito Santo no nosso ser, conforme Paulo escrevendo a igreja lá em Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 22, que nós possamos ter isso em mente em nossos corações. Dedicação, tópico 3, a dedicação de Samuel, o nascimento de Samuel. O versículo 20 diz que, passado algum tempo, Ana concebeu, teve um filho, nomeou de Samuel, que pode significar ouvido de Deus, simplificando todas essas questões aí teológicas, nós identificamos que o nome de Samuel é ouvido de Deus, ok? A ênfase aqui recai para um nome poderoso, ou seja, ao poder do eterno, que deve ser adorado para sempre. Isso mostra que Samuel cresceu, fortaleceu-se e confiou no Deus Todo-Poderoso, como indica o seu próprio nome. Vale dizer, irmãos, que Samuel, ele foi oferecido para Ana. Ana foi perseguida. Ana disse que se Deus desse um filho para ela, ela entregaria na casa do Senhor, e foi isso que Ana fez. Depois de 3 anos, ela entregou a criança lá para Eli, que era o sacerdote da época. Eli que a teve como embriagada. Olha que contrassenso. Quando os filhos de Eli pecavam, cometiam os mais atos terríveis, abomináveis, irmãos, atos sexuais,
roubavam, tiravam do sacrifício a Deus, a ponto que Deus quase não falava mais com Eli, porque o texto vai dizer que naquele tempo era rara a palavra do Senhor. Ele não se contradiz contra os pecados dos seus filhos, mas quando Ana estava orando, clamando, buscando a Deus pela sua amargura da alma, pela perseguição que ela estava sentindo, ele foi lá repreender ela, dizendo que ela estava embriagada, não compreendeu o que Ana estava passando. Ela disse: tua serva não está embriagada, sendo esta hora. Ela estava derramando a sua alma diante da presença do Senhor. Isso vale ressaltar. Samuel, ela oferece Samuel a Deus, faz um voto a Deus. Samuel não seria um narizeu como por um período de tempo, como tinha um tempo, não, como era costume, mas sim, ele foi por toda a sua vida, meus irmãos. A questão do voto seguia algumas normas judaicas, como por exemplo, inclusive, para a mulher fazer um voto, esse voto tinha que ter o aval do marido, porque se ela fizesse um voto ao Senhor, fosse entregar ao templo, chegasse diante do sacerdote, o marido não concordasse, esse voto não poderia ser aceito, e ela não sofreria penalidade em detrimento dessa situação. Você vai encontrar isso, sabe aonde? Números capítulo de número 30 e o versículo de número 8, onde está escrito assim: mas se o seu marido, no dia em que eu souber, se opuser, anula assim o voto que estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios, e o Senhor lhe perdoará. Ela não sofreria dano. Então, possivelmente, Ana conversou com Eucana antes de entregar essa criança à casa do Senhor para servir ao Senhor juntamente com o sacerdote Eli, ok? Mas em meio a todas as aflições que ela viveu, com certeza ela comunicou ali, né? Foi de comum acordo entregar Samuel para servir na presença do Senhor nosso Deus, ok? E observe, irmãos, né? Que essa mulher, ela viveu de tal forma que é um grande exemplo para nós cristãos, né? Muitas pessoas, pastor, é porque eu espero um milagre, porque eu espero isso nunca acontece. Mas o que você está fazendo para as coisas acontecer? Ana não saía do templo buscando a Deus. Ana não saía da casa de Deus, derramando a sua alma na presença de Deus, pagando um alto preço para alcançar alguma coisa. A questão é que muitas pessoas querem os milagres de Deus, mas querem que eles já venham pronto, irmão, ok? Não querem pagar preço, não querem buscar a Deus e acham que as coisas vão acontecer do dia para a noite. Não foi assim que aconteceu na vida de Ana, ok, irmãos? Não foi assim que aconteceu na vida de Ana. Que nós possamos guardar isso no nosso coração. E ela cumpriu o seu voto, né? Ela cumpriu o seu voto. Imagina, irmãos, ela pegando a sua criança, pouco mais de 3 anos de idade. A Bíblia não vai relatar essa situação emocional, mas ela foi com Eucana ao templo. Diz: olha, eu não fiz um voto, eu não disse para Deus que se Deus me desse um filho eu entregaria ele para a casa do Senhor. Aqui está ele, o meu filho Samuel, ok? E ela entrega junto com Eucana o seu filho para servir a Deus. Imagine uma mãe se apartar de um filho, irmãos, com 3 anos de idade. Imagine como as lágrimas não... Isso é um pensamento meu, do pastor Gilson. Imagine como as lágrimas não rolaram no seu rosto, né? Ela deixando um filho, mas ela estava deixando ali um grande homem de Deus, um homem, irmão, que viveu realmente de tal forma que agradou os olhos de Deus, um profeta de Deus, um juiz que julgou com equidade, que julgou, irmão, com severidade, com justiça, um sacerdote que honrou o nome de Deus, que mesmo vivendo no meio, irmãos, de uma família problemática, de mau exemplo dos filhos de Eli, ele não se contaminou, irmãos. Eu fiz até o comentário na lição passada sobre isso, que ele não se contaminou, ele foi diferente. E é possível, irmão, né? Não tem problema, você pode dizer: mas pastor, na minha casa nem todo mundo é cristão, é uma tribulação, o ambiente que eu vivo não é bom. Mas se você tem chamada, se você é fiel a Deus, pode ter certeza que Deus vai cumprir as promessas que Ele tem na palavra de Deus a respeito de quem é fiel a Ele, a sua palavra. Nós vemos que
Sadraque, Mesaque e Abednego também viveram, irmão, na Babilônia, como pessoas diferentes, não se contaminaram, não se prostraram. Nós vemos Daniel também, participou de três reinados, 3 impérios praticamente, e não se contaminou, foi fiel a Deus. Nós vemos José no Egito também, irmãos, ok? José também no Egito, que foi fiel a Deus, não se contaminou. Temos o exemplo da nossa lição de Samuel, com mau testemunho dos filhos de Eli, ele não se contaminou também, foi fiel a Deus e cumpriu os propósitos que Deus tinha na vida dele. Glórias a Deus. O pedido de Ana, irmão, estava dentro dos propósitos divinos, ok? Em momento algum ela pediu algo para contrapor a sua rival. Ela não pediu algo dizendo que eu quero ter um filho e agora eu vou perseguir, porque eu fui perseguido por Penina. Não, irmão, né? Esse negócio que quando eu estava na prova ninguém me ajudou, quando veio eu na bênção vão se arrepender, esse negócio aí não tem respaldo bíblico não, irmão. Ela, pelo contrário, ela não foi lá, depois que nasceu o seu filho, mostrar para a Penina, está vendo? Deus é na minha vida, Deus fez um milagre na minha vida, Deus abriu a minha madre. Não foi isso que ela fez. Não foi isso que ela fez, né? Para ter um menino apenas para ela. Mas ela não pediu apenas um menino para ela, ela pediu para dedicar a Deus, ok? Para um entendimento claro dessa lição, é interessante nós notarmos uma nota, né? A respeito desse pedido de Ana, que está no comentário bíblico Bacon, né? Rio de Janeiro, na CPAD 2005, página 180, aonde Nair vai dizer o seguinte: é bom lembrar que Ana vivia sob a lei. É evidente pelo caráter da sua oração. Essa oração parecia uma troca de favores com Deus, dizendo: Deus, me dê um filho, que o Senhor me der, eu vou entregar ele na sua casa. Caso Deus lhe desse um filho, ela diz o quê? Ela prometeria dedicá-lo a ele. Tem-se dito que não devemos pedir nada ao Senhor, a não ser dádiva da sua graça. Jacó prometeu a Deus o dízimo de tudo em troca de ser alimentado, vestido e protegido. Está lá em Gênesis 28, 20 a 22. Uma boa troca de favores. Mas os que conhecem a Deus, conhecem o Deus da graça, sabem que não é necessário fazer isso. Não podemos enriquecer a Deus pelas nossas dádivas. Ele não vende os seus favores e a sua palavra, ok? João 16, 24. Pedides e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Interessante esta nota aqui, né, que está no livro do pastor Eziel. Então nós vemos, irmãos, para finalizar no tópico 3, que ela dedicou Samuel. Lembrou Eli que esteve perante a sua presença, orando ao Senhor, para que se lembrasse dela. Assim Ana dedicou Samuel a Eli para o serviço do templo, devolvendo para o Deus Todo-Poderoso. Era uma dedicação irrevogável. Como é bom, irmão, quando os pais se dedicam às coisas de Deus, consequentemente mostram aos seus filhos, na prática e na vida da devoção sincera. Ao chegarem ao templo em reverência, orando a Deus em casa, fazendo culto domésticos, primam pelo viver do Evangelho de Jesus Cristo. Os filhos crescem vendo tal dedicação sincera, naturalmente são estimulados a temerem a Deus e amá-los de todo o coração. Mostremos, portanto, reverência, humilde e honra ao Senhor nosso Deus. Que os nossos filhos possam ver em mim e em você, possam ver em nós o testemunho de servirmos a Deus, de direcionarmos nossos filhos para a oração, né? Incentivarmos na leitura da palavra de Deus, né? E sabermos que tudo é de Deus e tudo que temos que ser usado para a glória de Deus. Que Deus abençoe sua vida por esse momento que você teve aí, dedicando a ouvir o ensino desta lição. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe sua família. Não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos nas redes sociais e de se inscrever no nosso canal no YouTube. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.